Olá, turma da primeira série, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar o nosso capítulo 6, tá? Boas-vindas, vamos lá, vamos dar continuidade à questão dos capítulos, né? Nas aulas anteriores nós fizemos recapitulações, né, aprofundamentos do que foi dado no primeiro semestre. Agora será a continuidade dos capítulos. Bom, qual é o tema do capítulo 6 de filosofia? Hoje é aula de filosofia, tá? Então vamos lá. Primeira série, filosofia, capítulo 6. Qual o tema? A filosofia na Idade Moderna, né? No capítulo 5 nós estudamos sobre filosofia medieval, né? Agora é outra temporalidade, né? É outra mentalidade. Trata-se da filosofia moderna. Vamos entender um pouco, tá? Foi toda a filosofia desenvolvida durante o século XV, né, até o século XIX. Então, foi um longo período e esse período foi dividido em 4 partes, tá? Por favor, acompanhem com a apostila, tá? A filosofia desenvolvida nesse período está dividida em 4 partes. Filosofia do Renascimento, filosofia do século XVII, filosofia do século XVIII e filosofia do século XIX. Então vamos entender aqui, tá? Filosofia do Renascimento. Encontramos a renovação da civilização clássica, bem como o seu aprendizado, caracterizando-se como o período das reformas religiosas até o início da Idade Moderna, tá? Vou explicar mais adiante. Filosofia do século XVII é conhecida como a Idade da Razão. É considerada como uma visão prévia do princípio da filosofia moderna. Tá? Filosofia do século XVIII só aconteceu em alguns países americanos e na Europa. Se referia ao movimento intelectual do iluminismo, defendendo com base a questão da razão. Tá? E a filosofia do século XIX? Surgiu um novo efeito, uma nova revolução, que veio para exercer um novo efeito dramático, tá? Então, para a gente poder entender do que se trata a filosofia moderna, na verdade, a filosofia moderna foi uma revolução na sociedade, na forma de pensar, tá? O que passou a ser utilizado? A razão. Vamos entender. Idade Moderna, uma nova concepção do mundo e do homem, tá? Chegamos ao período histórico que chamamos de Idade Moderna, que vai de meados do século XV ao fim do século XVIII. Antes de caracterizarmos a produção filosófica desse período, vejamos alguns aspectos sociais relevantes dessa época. Então é importante que a gente trate com atenção essa parte aqui, esse assunto aqui, as mudanças sociais, tá? A partir do século XV, teve início uma série de transformações nas sociedades europeias, que se relacionaram com a construção de uma nova mentalidade. Entre essas transformações, podemos destacar, primeiro, a passagem do feudalismo para o capitalismo, que se vinculou ao florescimento do comércio, né, ao surgimento e o fortalecimento do comércio. O estabelecimento das grandes rotas comerciais, o predomínio do capital comercial, né, e a ascensão, né, a emergência da burguesia, ok? A formação dos estados nacionais, que fez surgir novas concepções da política, né, e da economia, concepções político-econômicas, tá? Como a discussão sobre as formas do poder, ocorreu então a centralização do poder através da monarquia absoluta. E a questão comercial, desenvolveu-se nesse período o mercantilismo, né, pessoal? E o fortalecimento econômico de alguns estados, tá? Levando ao impulso das grandes navegações marítimas, à descoberta, né, do Novo Mundo, né, das Américas, e ao estabelecimento das colônias, né? Como nós estudamos na questão da história. Bom, primeiramente vamos falar do movimento da reforma, tá? Que provocou a quebra da unidade política europeia e rompeu com o quê? Com a concepção passiva do homem, né? O homem deixa de ser
aquele ser que só recebe, aquele ser que só aceita as coisas, aquele ser passivo, tá? Entregue unicamente às questões divinas, reconhecendo o trabalho humano como fonte da graça divina e origem legítima da riqueza e da felicidade. Então, pessoal, há uma mudança de mentalidade também na questão religiosa, tá? Então, o homem deixa de ser aquele homem ligado somente à religiosidade e ele começa a pensar por si mesmo, tá? Também concebeu a razão humana como extensão do poder divino que colocava o homem em condições de pensar livremente e responsabilizar-se pelos seus atos de forma autônoma. Ou seja, né, lembrando que na aula anterior, né, nas aulas anteriores, eu falei sobre o quê? O homem medieval era um homem extremamente ligado às questões religiosas, né? Qual era o elemento principal da sociedade medieval? A religiosidade, né? Então, a igreja, ela se colocava ali em vários aspectos da vida dos seres humanos ali inseridos na sociedade, né? A igreja regia a vida das pessoas, né? E as pessoas se sentiam muitas vezes culpadas por todos os atos. A partir do momento em que a sociedade começa a se transformar, né? E aí vem a Idade Moderna, o homem, não é que ele perca a fé, não é isso, pessoal. O homem, ele passa a pensar de maneira racional, né? E começa a se sentir mais livre. É um processo rápido? Não, é um processo lento e gradual, né? Como todo processo filosófico histórico, tá? E aí o homem começa a pensar por si mesmo, né? Através das reformas religiosas, né? O homem começa a ter acesso à Bíblia, coisa que ele não tinha antes, né? Através da reforma protestante. E aí ele começa a pensar, ele começa a raciocinar, né? E aí ele começa a agir através do livre-arbítrio, né? Através do direito de escolha. Porém, ele passa a ser responsável pelos seus atos, tá? Se fizesse alguma coisa de errado, ele seria responsabilizado por isso. E de bom também, tá? Entendidos até aí? Qualquer dúvida estaria à disposição, tá? Então vamos lá. O desenvolvimento da ciência natural, que criou novos métodos de investigação científicos, impulsionados pela confiança na razão humana e pelo questionamento da submissão desta aos dogmas do cristianismo, a Igreja Católica. Tá? Então a ciência começa a questionar a religião, tá, pessoal? E aí surgem conflitos, tá? Por sua vez, perdia nesse momento parte de seu poder de influência sobre os estados e de dominação sobre o pensamento. Então a igreja começa a perder força dentro do período moderno. Se antes ela era uma instituição extremamente forte, né, no contexto da Idade Média, já no contexto da Idade Moderna, através das reformas religiosas, né, da divisão da cristandade com os protestantes e os católicos, a igreja começa a perder força, né? A influência dela vai diminuindo sobre vários setores da sociedade, né? E também sobre o pensamento, ok? Bom, temos também a invenção da imprensa, né? Que possibilitou a impressão dos textos clássicos gregos, né? E romanos, contribuindo para a formação do humanismo, né? Também a impressão da Bíblia, né? Todo mundo passou a ter ali uma acessibilidade, né? Conseguiu adquirir uma Bíblia. Ok? Movimento que estudaremos mais adiante, a questão do humanismo, né? A divulgação de obras científicas, filosóficas e artísticas que se tornaram a partir de então acessíveis a um número maior de pessoas, né? E propiciou o quê? Perdão. O maior grau de consciência e liberdade de expressão. Então, as pessoas passaram a ter acesso ao quê? Através da imprensa. Ao conhecimento, né? Ler, né? Informação é proteção. O indivíduo passou a raciocinar através do acesso ao conhecimento, aos livros, né? Um filme que retrata muito bem isso é O Nome da Rosa, tá, pessoal? De Umberto Eco. A obra de Umberto Eco, mas o filme ele
baseado na obra desse escritor e retrata muito bem essa questão da retenção do conhecimento na Idade Média. O conhecimento não era divulgado, porque conhecimento é poder, né? E proteção também. Todas essas transformações modificaram em muitas regiões o modo de ser e viver de grande número de europeus. Nas artes, nas ciências e na filosofia surgiram novas ideias, concepções e valores. Um exemplo importante dessas mudanças foi que, em vez de uma supervalorização da fé cristã, né, a questão do teocentrismo, Deus como centro, houve uma tendência social ao antropocentrismo, né, homem como centro, ou seja, da valorização da obra humana. Isso levou ao desenvolvimento do racionalismo e de uma filosofia laica, não religiosa, tá? Que se mostraram, de modo geral, otimistas em relação à capacidade da razão de intervir no mundo, organizar a sociedade e aperfeiçoar a vida humana. Então, prestem atenção que na Idade Moderna, a sociedade deixa de ser aos poucos teocentrista, tá? E passa a ser antropocêntrica, ou seja, teocentrismo, Deus como centro. Na Idade Moderna, o homem passa a ser o centro, né? Na Idade Média era Deus como centro. Pessoal, sempre lembrando que eu não estou falando de religião, tá? Deus é super importante na vida da gente, independente da temporalidade, tá? Eu penso dessa forma. Eu estou apenas relatando as mudanças que ocorreram na Idade Moderna, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu estou relatando um processo histórico e um processo filosófico, ok? A mudança que ocorreu dentro da Idade Moderna, né? Que a sociedade deixa de ser religiosa, né? A religião passa a ter menos importância dentro da sociedade, né? E o racionalismo, o antropocentrismo, a questão do homem no centro de tudo, tá bom? Então, estou apenas relatando questões filosóficas e históricas, processos históricos e filosóficos, ok? É importante que eu passe para vocês, esclareça para vocês essa questão, tá? Porque eu, professora Cristiane, acho que Deus, ele é atemporal. Ele está presente em todos os momentos da humanidade, tá? E isso é super importante. Sem Deus, a gente não é nada. Não é nada, tá bom? Então, aqui eu estou apenas relatando questões históricas e filosóficas, ok? Bom, pessoal, a aula de hoje nós paramos por aqui, né? Aqui nós temos mais 4 aulas pela frente, então vamos poder falar sobre essa questão da Idade Moderna de forma tranquila, né, pausada, né, sem atropelos, ok? Então, o que eu vou propor para vocês hoje? Questionário, vamos lá. Exercícios diversos, né? Número 6, página 26 da apostila, questões 1, 2, 3 e 4. E atividade devolutiva, pessoal? Para fazer essa atividade devolutiva, estudem a apostila, tá? E assista a videoaula na íntegra, ok? Então vamos lá. AD1, capítulo 6, aula 1. O que aconteceu no século XVIII que mudou a sociedade? Pessoal, tranquilo, é só ler, tá? Prestar atenção na aula, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, continuem se protegendo, tá? Vocês são muito valiosos, são verdadeiros vencedores, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.